Oi, boa tarde a todos, boa tarde para quem está em casa. Mais uma vez nós estamos no SEAC por uma preleção de uns 20 minutos, onde o plano espiritual já vai começar o tratamento de todos nós que estamos aqui. Eu queria dar os avisinhos. Nas quintas-feiras, a partir das 14h30, nós temos a Escola de Aprendizes de Evangelho. É muito bacana, eu estou assistindo todas, cada expositor, ele fala sobre a ótica dele. Então, de repente, tem um tema que a gente pode ouvir 10 vezes. Nenhuma vai ser igual a outra. É muito bacana. Depois, nós temos à noite o 38º curso básico, que se inicia e se iniciou dia 2 de fevereiro e termina no dia 15 de junho. Esse curso pode entrar a qualquer momento. O horário dele é às quintas-feiras, às 20h30, e 1h30 de duração. Então, nós vamos agradecer ao plano espiritual por nós estarmos aqui hoje, agradecer que nós pudemos tirar nessa uma horinha para a gente, para tratar do nosso corpo físico-mental. E esse trabalho, ele trata de verdade. A gente já teve inúmeras provas, a gente chora sempre porque é emocionante. Então, vocês que vieram buscar alguma coisa, podem ter certeza que vocês vão conseguir, de acordo com o merecimento de cada um. Porque o plano espiritual, ele é bem sériozinho, né? Ele não passa a mão, ele não dá jeitinho, não. Então a gente tem que fazer por merecer e a gente ganha de verdade. E agradecendo, nós vamos elevar o nosso pensamento para Jesus, para o plano espiritual, agradecendo o mentor da casa, agradecendo o nosso próprio mentor pessoal por ter ajudado a gente a chegar até aqui. Às vezes a gente veio de boa, fala, mas eu vim tão fácil. A gente não sabe o que foi afastado. Porque existe toda uma proteção. Quando a gente faz parte de um grupo espírita, nós temos uma proteção espiritual que nos cuida. Porque a gente sabe que tem o bem e o mal, tem energia boa e energia ruim. Isso vai existir para sempre, como já existe desde sempre. Então, é a nossa mente que vai escolher o que a gente quer ser, a nossa inteligência, nosso pensamento. Se a gente resolve optar por um caminho que não é politicamente correto, mas que naquele momento é o que a gente quer, e a gente sabendo quais são as penalidades, e a gente tiver força para passar, a decisão é de cada um. Mas a gente não pode esquecer que a gente nasceu para ser feliz e para evoluir espiritualmente. Porque essa não é a nossa única encarnação, não é a nossa última. A gente vai voltar, e o bacana é que a gente vai voltar melhor, porque tudo que a gente aprendeu volta com a gente não perde nada. Então, só a gente está aqui, sabe, com o coração cheio de amor, cheio de fé, falando de Jesus, a gente vai voltar melhor. E vamos ver o que a gente vai ser no próximo, né? Vamos torcer para esse mundo estar melhor. Vamos, assim, elevar o pensamento e pedir a Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho Jesus, permita que esses trabalhos ocorram da melhor maneira possível, sabendo que todos nós estamos com o nosso coração repleto de amor, de esperança e de fé. Amigos espirituais, nós pedimos autorização ao mentor da casa e ao mentor dos trabalhos para começarmos o trabalho de hoje, que começa pela preleção e depois pelos trabalhos de paz. Assim seja, graças a Deus. A gente vai falar hoje sobre um assunto que eu acho tão legal. É o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, onde ele começa por Moisés, e depois, através dos capítulos, né, que a gente vai falando, cada preletor fala um pouquinho, a gente vai sabendo toda a trajetória. E vai se fortalecendo com as informações que a gente
recado aqui. O Moisés, ele foi também um enviado de Deus, mas coitado, ele também devia ser um espírito de muita luz. Devia não, ele era, porque Deus mandou ele vir dar um jeito no planeta que estava saindo nós vivemos, a gente já comeu pessoas, depois a gente foi evoluindo, achando o fogo, a roda, e foi evoluindo, mas ainda dentro do primitivismo, fazendo parênteses que a gente está até hoje, né? Mas a gente vai estar, hoje a gente está no primitivismo mais consciente, lá eles não sabiam de nada. Então, Moisés apareceu, aquela sabedoria toda, como uma pessoa que tinha que usar da força física e mental para segurar aqueles homens que tratavam tudo na porrada, na briga, sabe? Capa e espada, eu quero isso de você, você não quer me dar, tá, enfia a faca. Era isso, tá? E brigas e brigas e brigas. E as mulheres subjugadas no máximo que elas podiam ser. Elas só nasciam para cozinhar e procriar, tá? Mas dentro daquelas leis era o que se tinha conhecimento. Então vamos até falar que não era culpa de ninguém, né? Que as pessoas eram tão difíceis, né? Tão assim, tenebrosas. Aí Moisés chegou, né? Viu tudo aquilo e teve uma intuição. Poxa, a única maneira que eu vou segurar esses ladrões, esses bandidos, é pôr medo neles. Aí no dia que eu acho que ele perdeu a paciência, ele estava precisando meditar, ele subiu no Monte Sinai, sentou lá e ficou quietinho. Aí ele ficou conversando com Deus, aí ele pegou uma pedra. Às vezes a gente até faz isso, né? Quando a gente está no campo, pega uma pedra, começa a desenhar em outra. Ele pegou uma pedra e teve a intuição dos 10 mandamentos. Escreveu os 10 mandamentos. Aí ele desceu do monte, ele deve ter olhado e falado, nossa, esse pessoal não vai seguir isso, mas eu vou implantar. E os 10 mandamentos do Testamento Antigo, né, que foi o que ele levou, deu efeito. As pessoas, ele conseguiu segurar toda aquela turba através do medo, através de um Deus punitivo. E foi a maneira até que Deus intuiu Moisés que era assim que ele podia segurar aquelas pessoas que estavam como nós a caminho do aprimoramento, né? Aí passaram-se muitos anos, aí Deus olhou de novo para o nosso planeta lindo, maravilhoso, azulzinho, e falou, não, está na hora de eu mandar, né, corrigir esse povo mais um pouco. E dizem algumas literaturas que não são politicamente corretas, é aquilo que a gente lê, procura, né, que para Jesus foi escolhido por Deus e ele tinha uma aura tão brilhante, ele era tão especial, porque ele já estava na categoria dos mestres ascensionados. O que são mestres ascensionados? Aqueles espíritos que já estão lá perto de Deus, que não vêm mais no planeta, eles são perfeitos, quase perfeitos. Mas Jesus, com aquela grandeza de bondade, ele precisou, diz a literatura, né, mais de 1000 anos da nossa contagem de tempo terrena, né, porque no espaço o mundo espiritual é outra coisa, para a aura dele diminuir, para ele conseguir nascer de um corpo físico de uma mulher. E uma coisa que eu fico assim brava, mas não adianta, eu não vou escrever livro, que as pessoas falam pouco de Maria. Tem um livro foi muito difícil de achar, que eu li, que chama Maria, que é maravilhoso, mas ela não, naquela época o mundo era machista, então ninguém escreveu, né, o nome o que a Maria fez. Mas a Maria também era um espírito, gente, assim, de uma grandeza imensa, porque ela teve a gestação de Jesus. Quer dizer, Jesus era assim, aquilo que a gente não tem nome, né? Eu sou apaixonada por Jesus, aquilo que não tem, de uma grandeza, ele tinha que vir de um ventre tão puro quanto ele era. Então a Maria assim, é especial. Não sei se vocês viram uma série da Netflix chamada Maria Madalena, que é demais, né? Gente, como é linda.
porque a Maria, mãe de Jesus, continua com a Maria Madalena, levando a palavra do filho, né? Ai, era uma série assim, nossa. E o que aconteceu então? Aí nós sabemos que Jesus veio para a Terra. Qual era a missão de Jesus? A missão era mostrar que o Deus não era um Deus punitivo, ele era um Deus de amor. Tanto que no Evangelho está escrito que Jesus falou: eu não vim modificar as leis de Moisés. Ele veio modernizar, vamos usar esse termo, né? Ele veio modernizar as leis de Moisés. Por isso que tem o Velho Testamento, que conta daquela parte tão rudimentar nossa, né? Que a gente também estava lá naquela época. E o Novo Testamento, que é a partir de Jesus. E Jesus também teve dificuldade de falar com as pessoas, porque apesar daquele povo da época ter melhorado, eles eram rudes também, mas eles já tinham melhorado muito. Então Jesus teve um insight assim, de uma coisa assim, né? Era Jesus, né? E falou assim: eu não vou deixar nada em palavras. Então Jesus não deixou nada escrito. O que ele deixou foram parábolas. Por quê? Porque as parábolas de Jesus, elas não têm tempo. Se você ler uma parábola de Jesus hoje, ela cai direitinho para os dias de hoje. E assim como você for ler daqui 50 anos, ela vai estar também de acordo com a época que a gente vai evoluindo os nossos pensamentos e a gente vai começar a ver nas entrelinhas. É muito mágico isso, sabe? O Sermão da Montanha, inclusive, vale a pena ler, que é assim... Você fala: nossa, como é que eu não pensei nisso antes, né? É maravilhoso. E Jesus, ele foi seguindo o seu caminho através dos seus exemplos. Agora, Jesus, a personalidade dele, ele não era um homem bonzinho. Ele não passava a mão na cabeça das pessoas. Ele era um homem justo, que gostava da justiça e da seriedade. Então, todos os episódios que a gente tem, que nem, vamos pegar o exemplo daquela senhora que ela ia ser apedrejada porque ela foi adúltera, e aí é uma coisa que eu li uma outra literatura que até falava quem não foi adúltera naquela época, porque o adultério é uma coisa, toda questão de mentalidade, como é que você age, como é que você faz, como é que não faz, e cada época tem o seu ponto de equilíbrio. E naquela época, os homens não aconteciam nada. Agora, se a mulher era adúltera, ela ia ser apedrejada. Então, a luta das mulheres hoje em dia, ela tem que ser lembrada que começou lá atrás, onde ela só procriava, não podia fazer nada, nem falar. Então, por mais que a gente ache que a gente está ainda no limbo, a gente já melhorou muito pelo que era lá atrás, mas a gente tem um caminho de evolução especial das mulheres muito comprido ainda. Não sei se vocês já ouviram falar das Amazonas. As Amazonas foram uma tribo de mulheres que atuavam na Amazônia brasileira. Eu pensei que fosse lenda, era um grupo de mulheres que elas andavam a cavalo, elas dominavam tudo. Mas não é lenda não, eu fui procurar, elas existiram mesmo. Então, também existiram espíritos de mulheres guerreiras, mas nascidas num outro tempo, num outro lugar. Então a gente aqui está estudando a vida de Jesus, né? Aí ele pegou uma senhora que era adúltera, estava lá ajoelhada, e todos os homens, né, com pedra para jogar na mulher para matar, e Jesus perguntou, né, quem nunca tinha traído, que jogasse a primeira pedra. Aí os caras foram saindo de ré, todo mundo com telhado de vidro. Aí ele falou para aquela senhora não fazer mais isso, que isso, sabe? E aí a história continua. O Jesus Cristo, ele veio por ordem na casa, falando numa linguagem muito simples, né? E ele deixou os exemplos dele
as atitudes dele. Por isso que ele começou a ter seguidores, porque ele falava, ele tinha o dom da palavra, e ele dava o exemplo, e as pessoas iam mesmo saindo daquela barbárie que eram os romanos na época, e seriam Jesus tentando encontrar um caminho melhor. Aí as coisas foram, né? O tempo foi passando e a gente conhece essa parte da história. Aí a gente vai dar um salto grande e vamos chegar no Allan Kardec. Porque a história é muito linda, mas não dá tempo de falar, né? Tem que dar uma lida mesmo, porque é muito bacana ver por que a gente está aqui, né? Nós estamos aqui, reencarnamos aqui, nessa data, a gente está todos juntos, e das nossas ações, assim, de quem frequenta a casa, não precisa nem frequentar a casa, mas quem acredita mesmo no poder de Jesus, é se melhorar, praticando, sem falar, né, a compaixão, o sorriso, o acolhimento, porque essa é a verdadeira caridade, não é sentar e dar um sermão na pessoa. Não, a verdadeira caridade é saber que a gente já errou muito lá atrás, e se a gente hoje também erra, mas a gente é um pouquinho mais sensível às coisas, a gente erra sem barbarizar, a gente não pode culpar a pessoa que está do nosso lado, porque cada uma de nós, a gente tem um degrau de adiantamento espiritual. Vamos dizer que a gente está no mesmo patamar, tá? Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Nós somos todos iguais, mas as nossas mentes são diferentes. Então, de repente, a Andréia pode pensar de uma forma, Ronaldo de outra, eu de outra. O que isso vai diferenciar? Cada um de nós vai estar num degrauzinho. Então, por exemplo, o Ronald vai colaborar com o brilho que ele tem no coração, porque ele tem um brilho direcionado para determinada coisa. A Andréia tem um brilho no coração para outra coisa. Eu tenho um brilho para outra, e todos nós temos um brilho no coração, cada uma sendo designada pelo plano superior. Agora, a gente se pergunta, qual é a nossa missão aqui, né? Eu já fiz essa pergunta para o irmão muitas vezes. Aí, o que eu cheguei, eu assisti num curso, né? O que eu aprendi nesse curso que eu fiz é o seguinte. O instrutor falou assim, olhem para dentro de vocês e vejam o que acontece mais de uma vez de ruim na sua vida. O que acontece de novo? Por exemplo, você faz uma situação que não é favorável para vocês, tá? Situação que te deixa muito caída, aí passam uns anos, a mesma situação acontece, mas com outras pessoas. Se a gente parar para fazer uma análise, isso é uma coisa muito íntima, né? Cada um tem que fazer, olhar para dentro de nós e perguntar qual é o erro que a gente faz sempre. A gente vai descobrir onde a gente pode melhorar, porque é aí que está pegando. Porque a gente reencarna para diminuir o que a gente fez numa outra vida, até que um dia a gente vai ser anjo mesmo, né? A gente vai estar podendo ir para perto de Jesus, já aprendendo, aí a gente vai ter oportunidade de aprender outras coisas. A gente já saiu por exemplo, não sei se vocês leram Os Exilados de Capela, né? Então, eles foram expulsos de Capela, vieram para a Terra, porque o Capela, que é um planeta, eu não lembro agora que constelação que está, mas Capela é um planeta que está no zodíaco, pode olhar. E as pessoas que... o horário passa muito depressa. As pessoas que não se adequaram à evolução de Capela foram mandadas aqui para a Terra. E o que eles começaram? Eles começaram a vir com muito sofrimento. Lá atrás, então, sabe, aqueles homens que matavam, com tudo, eram pessoas que já tinham uma índole má. Mas que com a reencarnação, uma após a outra, é a oportunidade de todos nós ficarmos cada vez melhores, né? E aí veio o Espiritismo, e com o Espiritismo veio aquela briga, ciência e religião, né? Que até hoje tem cientista que não acredita em nada, porque eu leio muito sobre o universo, tem cada matéria espetacular. Se você for realmente pensar, você fala, poxa, mas quem criou tudo isso? Não existe.
Não tem como, né? Que agora descobriram aqueles buracos enormes no oceano, com mais de 300 metros de profundidade, com outras vidas lá embaixo. Aí você fala, mas quem criou isso? Uma alma, uma energia? Porque é grandioso demais. A gente ainda não tem maturidade emocional para descobrir o que é Deus. Que a gente chama, né, de energia superior, criadora de todas as coisas, mas a gente ainda não tem o discernimento de saber realmente o que existe. Porque se fosse agora, alguém ia usar para o mal, infelizmente. É triste falar isso. O Santo Agostinho, ele foi um dos maiores divulgadores do Espiritismo. O Santo Agostinho, ele foi apóstolo de Jesus. E ele foi um filósofo na época dele. E ele teve um embate grande com os cientistas. Ele discutia com os cientistas, falava, gente, não existe Deus, que bobagem, ele ia lá, falava. E hoje, nos dias de hoje, a gente tem muitos médicos, eu conheço, que aparentemente eles são médicos, eles sabem, é tudo provado, é matemática, 2 mais 2, você corta aqui, depois você costura, está tudo certo. Mas existem médicos hoje que são médiums, que trabalham, no Hospital das Clínicas tem um monte, tá? Porque eles já, aí eu fico arrepiada de pensar, eles já viram situações que o paciente estava desenganado, eles fizeram tudo e o paciente voltou. Eles falam de pós-morte, né? Tem inclusive uma filosofia a partir disso. Então, a ciência e a religião, o espiritismo, ele é ciência, filosofia e religião. Ele não é exatamente uma religião, porque ele não foi escrito pelos homens. Ele foi escrito pelo plano espiritual, através do Livro dos Espíritos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Allan Kardec e outros médiuns conseguiram copular para a gente começar a estudar isso, porque graças a eles que a gente pode estudar, pensar e ver tudo o que acontece. Então, esse é o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, que é assim, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que a gente fala aqui nas preleções, sabe? E para quem quiser ler, é muito bacana. Agora, tem um livro que chama Iniciação à Doutrina Espírita, que é de Gabá, porque eles contam uma história com datas, com nome. Eu nem me pego a data porque eu vou esquecer mesmo, então, infelizmente, eu não consigo guardar a data, nem só os nomes mais importantes, assim. Mas tem muita coisa muito mágica na trajetória da evolução do ser humano. É lindo, lindo. E cada vez que a gente estuda, que a gente lê, a gente tem mais fé. Porque nós ainda ganhamos um presente que é o nosso mentor, o anjo da guarda. Quer dizer, Deus ainda teve, sabe, porque o plano espiritual olha para a gente e fala, nossa, mas esses terráqueos aí são uns babaca. A gente está fazendo tanta estupidez aqui nesse planeta que o plano espiritual tem que ser muito mágico para poder tentar acalmar e botar coisa boa no coração das pessoas, porque se você parar para pensar, o ser humano hoje está muito agressivo. Está todo mundo agressivo. Não, a gente baixa a bola. Se existe isso acontecendo é por conta de alguma razão que a gente desconhece. Então a gente vai fazer que nem Jesus Cristo, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos deuses, é que a gente não acredita, a gente precisa quebrar a cara para acreditar. Mas nós somos Deus. Aqui a gente tem uma força que a gente só vai conhecer que tem no momento trágico da vida da gente, que ela desabrocha. Então a gente tem que saber que a gente tem que ter essa força antes de quebrar a cara. Mas, não, peraí, olha que você tem um problemão, você não sabe como vai resolver, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que parar. Olha, está acontecendo isso na minha vida, eu não sei resolver. Respira, molha o bulbo, que é a nuca, os pulsos, lava as mãos, molha a testa, pega um copinho, um pouquinho de água e fala, meu Deus, vocês peçam cada um do jeito de vocês, abençoe essa água que eu estou precisando de ajuda. E toma água. Por que precisa falar? Por que precisa pedir? Porque nós somos orgulhosos.
Às vezes a gente acha que a gente não precisa de ajuda, mas a gente precisa sim. E para Deus, a gente pode pedir tudo, a gente pode falar tudo que Ele quer. Então a gente fala, meu Deus, me ajuda aqui, eu não sei o que fazer. Aí tem o anjo da guarda, que é o mentor, e tem o anjo da guarda, que é o mentor, que ele só pode nos ajudar se a gente pedir ajuda, porque ele não pode interferir no livre-arbítrio da gente. Então, nesses dias difíceis, o que eu falo, ao mentor, de um lado dá o braço para o mentor, aí você pede para um amigo, chama um amigo do mentor, dá o outro braço e sai de casa com os dois, assim, sabe? Imagina aqueles índios maravilhosos, né? Enormes, assim, para ajudar. Por quê? Para a gente ficar invisível. Sabe o que é ficar invisível? É você estar andando numa rua, você está com a sua proteção, aí você está andando numa rua e vem um bandido para assaltar. Só que como você tem essa proteção, ele não vê você, ele vai assaltar outro. Então é isso que a gente tem que pedir. Olha, gente, isso é... Nossa, a gente tem milhões de casos. É pedir proteção, falar com o mentor, que não dá para ficar saindo sozinha, que a gente precisa deles para a gente manter o nosso caminho de fé. Porque as coisas estão muito difíceis, a gente pode ir até a página 2 só. Tem coisa que não depende da nossa mão. Mas aqui, ó, tem um Deus vivo, tem a nossa fé, a nossa esperança e a certeza que a gente não pode chamar de problema, a gente tem que chamar de desafio. Cada desafio que a gente tem que passar, a gente não pode esquecer que fomos nós que escolhemos na hora de reencarnar. Aí no outro dia eu falo sobre isso, mas a gente escolheu tudo, né? A gente fala, isso aí é fácil, eu vou resolver, tá? Põe mais um problema, isso é fácil. Aí quando a gente nasce, esquece tudo, a gente, pô, que raio de vida que eu tenho, tá? Mas aí a hora que tá apertando o sapato mesmo, fala, não, eu escolhi. Eu escolhi. E se a gente escolheu, a gente tem força. Aquela frase que Deus dá ao frio conforme cobertor, né? É tão verdadeira porque a gente consegue. A gente consegue e a gente vai conseguir, principalmente que agora a gente descobriu que a gente tem essa fonte mágica que é o plano espiritual, mas para eles ajudarem a gente só tem que andar direito. Se a gente anda direitinho, a gente faz nossas orações, a gente sabe que a gente tem que ter compaixão pelas pessoas, todo bem ou sorriso que você dá para alguém, volta para você. Isso é fantástico. Agora vamos agradecer. Pedir para o plano espiritual continuar nos abençoando, nos proporcionar uma volta segura para a nossa casa, atender os nossos pedidos, porque a gente faz o que é de melhor, a gente entrega para o plano espiritual o que a gente tem de melhor, com a certeza que cada dia é um renascimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Nós agradecemos o apoio do plano espiritual. Nós vamos agora tomar os nossos passes, receber o tratamento que já começou, e sorrir, porque a gente é muito feliz porque a gente está aqui e a gente tem Jesus no coração. Beijo. Obrigada.
Deus.